Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque Deus pertence aos escudos da terra, ele exaltou gloriosamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito que a secretária da mesa faça a leitura da ata da sessão do dia 13 de setembro de 2010. Convoco o segundo secretário da mesa, vereador Celso, que assume os trabalhos. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 13 dias do mês de setembro de 2010, horário regimental, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Rio Verde. Presidente Elecir Casagrande, secretário James Gonçalves Borges. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso, que foram oferecidos pela vereadora Maria José para o bom andamento dos trabalhos do mês de setembro de 2010 dessa Casa de Leis. Consideradas visitas honrosas. Professora Joelma, presidente da Comissão de Análise do Plano de Cargo e Salário do Magistério de Rio Verde. E demais professores. Expediente, de autoria do Prefeito Municipal, projeto de lei 94/2010, que altera PPA 2010-2013. Projeto de lei 95, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Verde para o exercício 2011. Projeto de lei 96, altera a lei 5.632/2009. Projeto de lei 97/2010, altera a lei de número 5.633/2010. Projeto de lei 98, autoriza a desafetação de imóvel de uso comum e permuta. O vereador Luiz César solicitou que seja encaminhado ao Ministério Público cópia dos projetos adentrados que tratam de doação e alienação de imóveis, conforme solicitado no início do ano pelo promotor de justiça. A seguir, o senhor presidente solicitou ao procurador da Casa o envio das cópias do projeto adentrado neste plenário, conforme solicitação do vereador Luiz César de Castro Leão. A seguir, o senhor presidente convocou o segundo secretário para assumir os trabalhos da mesa. De autoria do prefeito municipal, ainda foram apresentados projetos de lei 99/2010, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Projeto de lei de número 100, que altera a lei de número 3.726/2009, PPA 2010-2013, lei 5.590 LDO para 2010, lei de número 5.742/2009, LOA 2010. O vereador Luiz César questionou sobre os balancetes em processo de apreciação neste plenário. O senhor presidente informou que serão votados ainda na sessão do mês de setembro de 2010. A seguir, a Comissão de Finanças devolveu à mesa veto número 4/2010, que foi aprovado para apreciação nesta ordem do dia. A seguir, o senhor primeiro secretário assumiu os trabalhos. Momento destinado à apresentação de projetos de requerimento. O vereador José Henrique de Freitas apresentou o requerimento 298 ao presidente da GETOP, senhor José Américo de Souza, e requerimento 302 ao secretário de Educação, Levi Rei de França. Inscreveu-se em assuntos parlamentares. O vereador Celso Moraes apresentou o requerimento de número 297/2010 ao secretário de Saúde, Dr. Paulo do Vale. O vereador Eliane Medeiros apresentou requerimentos 302, 282 e 283 ao secretário municipal de Obras. Requerimento de número 214 ao secretário de Educação. O vereador Luiz César diz que em região próxima a Rio Verde deparou com crianças que andam de 5 a 8 quilômetros para usar os serviços da van da Secretaria Municipal de Educação e que algumas crianças almoçam na estrada e é necessário que carreguem marmita para as mesmas. Solicitou que a Comissão de Educação da Câmara Municipal verifique a situação e que durante a semana estará trazendo mais dados sobre esse assunto. Disse ainda que na Fazenda do Secretário de Saúde de Rio Verde, a van vai apanhar os alunos no porteiro da fazenda. O vereador Nilton Lima da Silva disse que estará verificando a denúncia feita pelo vereador Luiz César. A seguir, as matérias adentradas foram consideradas objeto de deliberação para aprovação do plenário.
foram encaminhados para a Comissão de Finanças para parecer projeto de lei 94 ao projeto de lei número 100/2010. O vereador James Gonçalves devolveu à mesa diretora o projeto de lei 79/2010, que estava sob pedido de vista, e aprovado para o mesmo adentrar na ordem do dia dessa sessão. O vereador Celso Moraes solicitou a apreciação do projeto de lei de sua autoria, que trata do anti-bullying. Ordem do dia. Em primeira votação, o projeto de lei complementar número 90/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e vencimento do Magistério de Rio Verde. O vereador Elias Rosa Cardoso solicitou vista no projeto 90/2010, justificando os contratempos acontecidos na análise deste projeto em discussão e para que a Comissão de Educação e professores possam avaliar melhor. A seguir, o pedido de vista foi acatado pelo plenário. O senhor presidente disse que a Casa de Leis está ao lado dos professores. O vereador Luiz César disse que está sendo cobrado sobre a denúncia do líder do governo sobre o vereador, que é proprietário de empresa fantasma que negocia com a prefeitura. Pediu que faça CPI e que responda à comunidade. O vereador Newton Lima disse que falará na hora certa e que o vereador José Henrique também fez denúncia e não foi feita CPI. A seguir, o senhor presidente disse que o vereador Luiz César poderá adentrar a qualquer momento neste plenário com pedido de CPI. A seguir, em votação, o veto de número 4/2010 ao autógrafo de lei de número 5.800/2010. O vereador James Gonçalves deu esclarecimento sobre o veto e emendas de sua autoria. Acatado o veto número 4/2010, sendo favorável, vereador José Henrique, Maxwell da Silva, Eliane Medeiros, Celso Moraes, Oduvaldo Ribeiro, Newton Lima, Mira Mendonça, James Cabral, James Gonçalves. Contrário, vereador Luiz César. Assuntos parlamentares. Fez uso da palavra o vereador José Henrique de Freitas, que após cumprimentar, lamentou sobre o concurso de número 1/2010, realizado na data de ontem, e disse que apresentou o pedido de impugnação ao edital do concurso, fundamentado em vícios no edital, e que o mesmo não fala da dispensa do pagamento da taxa de inscrição, conforme a Constituição Federal, e que o Superior Tribunal também foi claro quando julgou que a pessoa que não possuir condições financeiras deverá ser isenta da taxa de inscrição. Prosseguindo, o vereador orador disse que os recreadores fizeram prova técnica e que irão fazer prova de aptidão física, que exigirá do candidato masculino corrida de no máximo 1.600 metros e do feminino 1.200 metros, fazendo abdominais e flexões de braços. Disse que não tem embasamento legal e que encaminhou cópia da petição ao Dr. Márcio Toledo, promotor coordenador do Ministério Público de Rio Verde, ao reitor da FESURB, Sebastião Lázaro Pereira, e ao Tribunal de Contas dos Municípios. Prosseguindo, disse da sua indignação quanto ao autoritarismo e descaso, que não recebeu nenhuma resposta ao pedido de impugnação do edital do concurso. Continuando, o orador diz que faz mais de um ano a aprovação da Lei de número 5.594/99 sobre a realização de licitação para abrigo nos pontos de ônibus do transporte coletivo urbano de Rio Verde. Pediu que o líder de governo sensibilize com o governo municipal que falta apenas competência em buscar patrocínio no comércio local. A seguir, parabenizou a inauguração do prédio da Polícia Civil de Rio Verde, que ficou bem locada e bem instalada. Prosseguindo, disse que votou contra o projeto de venda do terreno para mal de motos na rua Safira, margem da rodovia. Disse que fez indagação ao Dr. Remiro Martins, pedindo a cópia da audiência pública realizada em 2 de junho deste ano, e que naquela ocasião gostaria de ter visto as avaliações das imobiliárias. E neste momento foi dito que outras empresas poderiam participar do processo de licitação, mas que apenas hoje recebeu o ofício assinado por Lemir Martins Sobrinho, onde o mesmo respondeu que ainda não houve concorrência pública para a alienação daquela área, e que houve apenas aprovação da lei. Diz que tem apenas laudo opinativo que serviu de avaliação. Diz que não conhece o proprietário da empresa mencionada e que apenas busca transparência dos atos públicos. Finalizou pedindo ao líder de governo que empenhe para que não complete 2 anos da aprovação da lei dos pontos de ônibus. A seguir, o líder de governo diz que estará empenhado. O vereador Celso Moraes convocou a Comissão de Justiça para reunião para parecer nos projetos adentrados nessa sessão amanhã às 8 horas. Não havendo mais, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e convocou para a próxima sessão, dia 14 de setembro,
às 8 horas, no plenário da Câmara Municipal, e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Palavra franqueada para a discussão da ata que acaba de ser lida. Não havendo, coloca em votação. Os outros são concordados pelas condições. Contrário, levanta se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos seus vereadores. Peço palavra. Com a palavra, a vereadora LM do PP, de Paulo Roberto Cunha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, a vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, vem requerer da Vossa Excelência que envie ofício ao diretor do IPARV, senhor Wagner dos Santos Gonçalves, solicitando a contratação de um médico geriatra para atendimento dos seus usuários. Nesse tempo, peço deferimento, assinado vereador Eliane Medeiros. Senhor presidente, gostaria de comunicar que o semáforo que foi feito requerimento por mim, em frente à pecuária, vai ser instalado lá o semáforo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César. Comunicar que o semáforo que foi feito requerimento por mim vai ser instalado em frente ao Clube Amazonas. Nós sabemos da parceria de Vossa Excelência com o prefeito Juraci. Tenho entendido quase todos os meus requerimentos, senhor presidente. Ele tem uma estima muito grande por esse vereador que vos fala. Requerimento número 299/2010 requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Pedroso, solicitando a reavaliação do trânsito na Avenida Piqui com Independência no bairro Gameleira. Requerimento 300/2010 requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao prefeito, solicitando o recapeamento das ruas do distrito da Riverlândia. Requerimento número 306/2010 requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao secretário de Educação, senhor Levi França, solicitando do mesmo informações do porquê os estudantes da zona rural nas proximidades da fazenda do Dr. Vandeci andam mais de 5 quilômetros para pegar o transporte escolar, saindo de suas casas às 10 horas da manhã e retornando apenas às 17 horas. Projeto de lei número 108/2010. Denomina o nome da rua que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Passa a denominar Avenida Professor Valdir Emerick Portilho, a atual Avenida Universitária, na rotatória da rotatória até a FESURV. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 15 de setembro de 2010. Assina o vereador do PMDB, Luiz César de Castro Leão. Palavra são franqueadas, apresentação de projetos e requerimento. Pela ordem. Celso. Presidente, pedir pela ordem para poder devolver matéria que se encontra em poder da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 104/2010. Projeto de Lei 102/2010. 103/2010. 105/2010, 101/2010 e ainda em tempo ainda, senhor presidente, projeto 107/2010 e participação propositura para que os mesmos seja matéria da ordem do dia, senhor presidente. A propositura do vereador Celso, os projetos devolvidos essa mesa diretora, entra na ordem do dia. Os concordar, primeiras condições. Contrário, manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade.
Projeto que se encontra com o presidente da Comissão de Saúde, nós perguntamos ao vereador presidente Luiz César se nós podemos votar pela cópia. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o projeto já tem um parecer positivo, tanto do vogal, do relator e do presidente, só que não se encontra nesse momento, então peço a Vossa Excelência que fique à vontade para votar com a cópia do projeto. Considere inserido também o projeto que conta com a Comissão de Saúde e será votado pela cópia. Sessão suspensa por 1 minuto. Falando, vocês falam. Tem gol, presidente. Gol no Serra Dourada. Goiás 1, Botafogo 0. 1-0 pro Verdão. Palmeiras 1-0 no Grêmio. Reaberta a sessão. O que foi, Zezinho? Consulta plenária, essas matérias de entrada são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordar apenas com instâncias. Contar manifesto, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho ao presidente da Comissão de Justiça o projeto de lei número 108, de autoria do vereador Luiz Sérgio Castro Leão, para o devido parecer dessa comissão. Ordem do dia. Peço secretário para a leitura do projeto de lei número 79, segunda votação e segunda discussão. Pela ordem, vereador Elias Terra. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os vereadores como presidente da Comissão de Educação. Hoje
nós fomos para a Secretaria de Educação às 9 horas da manhã, vereador José Henrique, vereador Irã, vereadora Maria José. E nem almoçar nós almoçamos. Passamos o dia ali e eu saí de lá quase às 4 da tarde, o vereador José Henrique mais a Maria José foram os últimos a sair, para definir a situação do estatuto. Graças a Deus, pelo que das informações que foi nos passado ultimamente agora, está tudo correndo bem. Teve algumas discussões, mas graças a Deus, amanhã, se der tudo certo, se correr tudo bem, estaremos votando amanhã o Estatuto dos Professores, que será importante para o município de Rio Verde. Então, parabéns aos nobres companheiros, que hoje passamos um dia de muito trabalho. E gostaria de pedir ao plenário, consultar o plenário os projetos de segunda votação, dispensa da leitura deles, senhor presidente. Há um pedido do vereador Elias Terra, onde ele pede a dispensa da leitura do projeto de lei em segunda votação. Os vereadores concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam a consciência de pé. Aprovado por unanimidade. E cumprimentar a Comissão de Educação, o vereador Elias, a vereadora Maria José e o vereador Irã, e o vereador José Henrique, pelo trabalho. E a casa está caminhando bem agora e ficando do lado do povo. E com certeza, muitos projetos dessa natureza serão discutidos e os vereadores interferindo aí a favor da classe. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoal, público que nos ouve. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores que é uma vitória dessa casa. Uma vitória dessa casa no momento em que esta casa mostrou maturidade, mostrou grandeza, mostrou independência ao dizer ao Executivo que estaria definitivamente ao lado dos professores. Então quero cumprimentar todos os vereadores, dividir com todos os vereadores esses nossos méritos, são de todos nós, e dizer que eu tenho convicção de que o Dr. Levi, rei de França, só recebeu a comissão porque soube que essa casa estaria ao lado do professor, porque os professores protocolaram o pedido de revisão no dia 2, e até hoje pela manhã ele não havia dado nenhum sinal aos professores. Então, indiscutivelmente, foi a presença, a participação, a ação dessa casa, de todos nós, que fez com que pudéssemos chegar a um final feliz. Então, parabéns a esta casa e, de alguma forma também, depois da presença da casa, ao secretário de Educação, que ouviu o clamor dos professores, levado até ele através dessa casa. Muito obrigado, presidente. Eu sempre digo que esses vereadores não sabem a força que tem. Quando juntar aí, saber a força que tem, consegue tudo aí em favor da população de Rio Verde. Peço a palavra franqueada aos senhores vereadores para a discussão de lei do projeto número 79. Dispõe sobre parcelamento de débitos da FESURV. A palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Vereador concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta a alcance de pé. Aprovado por unanimidade, segunda votação. Palavra franqueada, discussão do projeto de lei número 94. Dispõe sobre alteração do plano plurianual para o período 2010. A palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta a alcance de pé. Aprovado por unanimidade, em segunda votação, projeto de lei número 94. Palavra franqueada, discussão do projeto de lei número 96. Altera a lei 5.632. A palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta a alcance de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu só pedi pela ordem para solicitar a Vossa Excelência que diga, por favor, o título do projeto, porque já com a dispensa de segunda votação, para ver se é algum que eu gostaria de manifestar, ou porque não está sendo possível acompanhar aqui no notebook. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 97/2010, altera a lei número 5.633/2009. É a palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta o alcance de pé. Aprovado por unanimidade de segunda votação. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 98. Autoriza a desinfetação de imóvel de uso comum e permuta que menciona. É a palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta colocando de pé. Aprovado por unanimidade de segunda votação. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 99. Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Verde. É a palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, primeiras condições. Contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de segunda votação.
Pela ordem, professor. Pela ordem da José Henrique Freitas. Senhor presidente, não deu tempo de eu abrir aqui, mas o que me preocupa é no Fundo Municipal de Desenvolvimento, perdão, diante da audiência, eu quero dizer sobre o Fundo do Esporte e Lazer. Desculpa. Palavra franqueada do projeto de lei número 100. Altera a lei 5.726 de 2009, PPA 2010, 2013, lei de 5.590, LDO para 2010. Palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os autos concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam por de pé. Aprovado por unanimidade com votação. Peço secretário para a leitura do projeto de lei número 101. Altera a lei número 3.492. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei número 101/2010, altera a lei 3.472 de 97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Os artigos 2º, incisos 6º, 3º, 6º e 8º da lei 3.472 de 97, de 18/4/97, que serviu à criação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, passarão a apresentar de forma seguinte. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, COMAI. 6º. Receber relatório anual de gestão Plano Nacional de Alimentação Escolar, emitir parecer conclusivo acerca da aprovação e não execução do programa. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, COMAI, terá a seguinte composição. 1. Um representante indicado pelo Poder Executivo. 2. Um representante de entidade docente. Um representante de discentes de trabalhadores na área de educação, sendo que no caso de discente, o representante de educação, sendo que no caso de discente, o representante deverá ser maior de 18 anos e emancipado. 2. Representante de pais e alunos indicado pelos conselhos escolares e entidades similares. 5. 2 representantes indicados por entidades civis e organizadas. Parágrafo 1º. Os membros que se referem ao inciso 2, 3, 4, 5 deste artigo serão escolhidos em assembleia realizada para que se fim específico registrado em ata. Parágrafo 2º. Cada membro titular do COMAI contará com um suplente do mesmo segmento representando, com exceção dos titulares relacionados no inciso 2 deste artigo, os quais poderão ter como suplente qualquer dos segmentos citados no referido inciso. Parágrafo 3º. Fica vedada a indicação do ordenador de despesas das entidades executoras para compor o COMAI. Artigo 6º. Os membros do COMAI terão mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. Artigo 8º. O regimento interno do COMAI será reestruturado por seus próprios membros. AD referendum, o Poder Executivo, e dentre outras disposições, tratará. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos a 1º de agosto de 2010, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 2 de setembro de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Levi Reis de França, Secretário de Educação, Esporte e Lazer, Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Comunicação e Articulação Política, Limir Martins Sobrinho, Procurador-Geral. Palavra franqueada aos seus vereadores, para discussão do projeto de lei número 101. Não havendo, coloca em votação. Os autos concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam alcance de pé. Aprovado por unanimidade de votação. Peço secretário, passe a leitura do projeto de lei número 102. Poder Executivo, primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 102/2010, autoriza a realização de convênio com o Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Saúde e esta, por sua vez, através do Fundo Municipal de Saúde, autorizada a firmar convênio com o Estado de Goiás através da Secretaria de Estado de Saúde, tendo por objeto a reforma do prédio que serve de uso de homocentro, situado na Rua Luiz de Bastos, esquina com a Rua Augusta Bastos, sem número, centro. Artigo 2º. Por força do convênio a que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas no valor de até R$100 mil a ser empregado na recuperação do prédio, identificado em especial do telhado, cabendo ao Estado de Goiás garantir a continuidade das atividades do homocentro, necessárias ao oferecimento do serviço de saúde à comunidade rioverdense.
Artigo 3º. Os recursos para a aquisição do imóvel objeto desta lei ocorrerão à conta da dotação consignada no orçamento vigente, podendo abrir-se os créditos orçamentários necessários. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 de setembro de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerome Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação e Política. E Limiro Martins, Sobrinho, Procurador-Geral. Palavra franqueada aos vereadores por discussão do projeto de lei número 102. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar apenas com a condição. Se contrário, manifesta com a de pé. Aprovado por unanimidade de primeira votação. Peço ao secretário facilitador do projeto de lei número 103. Projeto 103/2010. Altera a Lei 3.466 de 97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a Lei 3.000, número 3.466 de 97, de 2 de março de 1997, que institui o Conselho do Meio Ambiente do município de Rio Verde, Coman, passando a seu artigo 3º, parágrafo 2º, apresentar a seguinte redação. Parágrafo 2º. O Coman reunir-se ordinariamente a cada mês e em caráter extraordinário, quantas vezes forem necessários, sempre que for convocado pelo presidente ou 1/3 de seus membros, com a presença mínima da metade mais um de seus integrantes, em primeira convocação e maioria simples em segunda convocação. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se aos seus efeitos a 1º de agosto de 2010, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 de setembro de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Jerome Mesquita Mendonça, Secretário de Comunicação e Articulação Política, Limiro Martins Sobrinho, Procurador-Geral. Palavra franqueada aos vereadores por discussão do projeto de lei número 103. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar apenas com a condição. Se contrário, manifesta com a de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário faça a leitura do projeto de lei número 104. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 104/2010. Autoriza reposição salarial aos servidores da FESURB Universidade de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica a Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, FESURB Universidade de Rio Verde, autorizada a conceder reposição salarial aos seus servidores do quadro docente, técnico e administrativo no valor de 5%, a incidir-se no salário dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, de forma não cumulativa. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 de setembro de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Sebastião Lázaro Pereira, Reitor da Universidade de Rio Verde, FESURB, Limiro Martins Sobrinho, Procurador-Geral. Palavra franqueada aos vereadores por discussão do projeto de lei número 104. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar apenas com a condição. Se contrário, manifesta com a condição de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 105. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 105/2010. Autoriza a aquisição de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Considerando-se disposto no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por compra, permuta, desapropriação ou qualquer outro meio legal ou imóvel urbano caracterizado como um lote de terreno para construção situado nesta cidade, no Parque Bandeirante, lote número 4, quadra 18, sendo a área total de 322,5 metros quadrados, 15 metros de frente, fundos por 22,50 na lateral direita, 20,50 na lateral esquerda, dividindo pela frente com a Praça Esmeralda, fundos com o lote 02, lateral direita, com o lote 05, lateral esquerda, com o lote número 03, propriedade de Acastro Teles de Castro, pelo preço de R$60 mil. Parágrafo único. O imóvel identificado no caput deste artigo destina-se à ampliação das instalações do Hospital Municipal. Artigo 2º. Os recursos para a aquisição do imóvel objeto desta lei correrão à conta da dotação consignada no orçamento vigente, ficando autorizada a abertura de crédito orçamentário se necessário. Artigo 3º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 de setembro de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Jerome Mesquita Mendonça, Secretário de Comunicação e Articulação Política, Limiro Martins Sobrinho, Procurador-Geral. Palavra franqueada aos vereadores por discussão do projeto de lei número 105. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanece com a condição. Se contrário, manifesta com a condição de pé. Aprovado por unanimidade, primeira votação. Peço ao secretário faça a leitura do projeto de lei número 106. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 106/2010. Autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social na proporção específica. 1. Jaime Francisco Andreani, R$ 600 mensais durante 4 meses. Catiane Oliveira Souza Guimarães, R$ 600 mensais durante 4 meses. Para o custeio de despesas de tratamento de filho menor, Denner Oliveira Souza Jaime. Deusdete Rosa da Silva, R$ 1.000 mensais durante 4 meses, podendo ser representado por sua esposa Dalva Almeida Silva. Célia Maria Rodrigues Viana, R$ 500 mensais durante 6 meses. Josefa de Moraes Araújo, R$ 500 mensais durante 6 meses. Inoque Batista Neto, R$ 3.950 em parcela única. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se créditos orçamentários se necessários. Artigo 3º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 de setembro de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Comunicação e Articulação Política, Limir Martins, Sobrinho e Procurador-Geral. Palavra para enviados aos vereadores. Para discussão do projeto de lei número 106. Não havendo, coloca em votação. Dados concordar, permanece com estão. Se contrário, manifesta com de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 107. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de Lei 107/2010 institui gestão democrática do esporte e lazer de Rio Verde, Goiás, estabelece diretrizes para a política municipal e outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1º. O esporte e o lazer são direitos sociais, contemplando as dimensões das práticas formais e não formais, obedecendo às normas gerais desta lei, pautadas pela colaboração, cooperação, democratização e comprometimento, entendendo que o esporte e o lazer são fenômenos sociais distintos, mas, de certo modo, confluentes, priorizando o desenvolvimento humano e a inclusão social. Artigo 2º. O esporte pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações. 1. Esporte educacional, praticado nas escolas e nas finalidades de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes. 2. Esporte de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades esportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração e praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde, educação e a preservação do meio ambiente. 3. Esporte de rendimento, praticado segundo regras da prática esportiva com a finalidade de obter resultados e promover a integração entre entes federados. Parágrafo único. O esporte de rendimento pode ser organizado e praticado: a. de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre atleta e entidade de prática esportiva. B. de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela existência de contrato de trabalho, sendo permitido recebimento, incentivos e materiais e de patrocínio. Artigo 3º. Para garantir os direitos sociais ao esporte e lazer, do município cria a partir desta lei, como instrumento maior da gestão democrática, o Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Rio Verde, Goiás. Capítulo 2. Do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, artigo 4º. Fica criado o Sistema Municipal de Esporte e Lazer do município de Rio Verde, com fulcro no parágrafo único do artigo 25 da Lei 9.615 de 98, Lei Pelé, para consolidar a política municipal de esporte e lazer, estabelecendo novos mecanismos de gestão pública articulados de forma justa em uma estrutura aberta, plural, representativa, democrática e descentralizada, proporcionando condições para o exercício da cidadania esportiva e lazer, criando instâncias de efetiva participação de todos os segmentos atuantes, compreendido em seu sentido mais amplo, e esporte, educação, e esporte de participação, e o esporte de rendimento não excludentes entre si. Artigo 5º. O Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Rio Verde, Goiás, para consecução dos fins previstos tem como objetivos: 1. Garantir o esporte e o lazer como direitos sociais, valorizando a acessibilidade, a descentralização e a intersetorialidade e a intergeracionalidade,
e a multiplicidade das suas ações. 2. Implantar políticas públicas de esporte e lazer em consonância com as necessidades e as inspirações da comunidade rioverdense. 3. Consolidar um sistema público municipal de gestão de esporte e lazer com a ampla participação de transparência nas ações públicas. 4. Mobilizar a sociedade mediante a doação dos mecanismos que lhe permitam, por meio de ações comunitárias, definir prioridades, assumir com responsabilidade nos desenvolvimentos e na sustentação das manifestações dos projetos. 5. Democratizar o acesso aos bens esportivos e de lazer e o direito à sua fruição através da ampliação da oferta desses bens e da descentralização das ações do município, entendendo circuito, implementos e a toda a municipalidade em suas regionalidades urbanas e rurais. 6. Fortalecer a identidade locais através da promoção e incentivo da criação da produção de pesquisa, difusão e preservação das manifestações esportivas de lazer, de modo a renovar a autoestima da população, fortalecer seus vínculos com a cidade, estimular atitudes críticas e proporcionar prazer e conhecimento. 7. Colaborar com as organizações já existentes para sua consolidação. 8. Estimular as organizações de sustentabilidade de grupos, entidades de administração do esporte, entidades de prática esportiva e de lazer, movimentos sociais, populares, cooperativas, ONGs, OSIPS, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, ligadas a atuantes na área do esporte e do lazer. 9. Intermediar junto a outros agentes para estabelecer programas esportivos de lazer para assistir os munícipes. 10. Implementar programas, projetos e eventos esportivos de lazer nas diferentes manifestações, atendendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais. 11. Assegurar a centralidade das manifestações esportivas no conjunto das políticas locais, reconhecendo o município como território onde se traduzem as principais da diversidade e multiplicidade das mesmas, estimulando uma visão local de equilíbrio tradicional e o moderno numa percepção dinâmica do esporte e do lazer. 12. Estimular a integração com outros entes federados para a promoção de metas e desenvolvimento do esporte e lazer. Artigo 6º. O Sistema Municipal de Esporte e Lazer contará com os seguintes instrumentos institucionais no município. 1. Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. 2. Cadastro Esportivo e de Lazer do município. 3. Conselho Municipal de Desporto e Lazer de Rio Verde, Goiás. 4. Fundo Municipal de Desporto e Lazer. 5. Conselho de Gestores Setoriais de Esporte e Lazer. Capítulo 3. Da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer. Artigo 7. Pautada pelos princípios da gestão democrática da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, o órgão executador das políticas públicas de esporte e lazer no município de Rio Verde, Goiás. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer conta em sua estrutura administrativa com a área específica para a execução das políticas de esporte e lazer. Artigo 8º. São atribuições da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. 1. Promover intercâmbios com as lideranças locais, entidades e promoção. 2. Social da comunidade, visando a integração e a complementariedade do esforço para atingir através da comunidade o desportista em potencial. 3. Desenvolver e abrir canais de comunicação com a comunidade para perquirir e buscar as reivindicações, reclamações, sugestões, tendo em vista o desenvolvimento de esporte e do lazer pela Secretaria no âmbito de sua atuação municipal. 4. Promover o desenvolvimento de programas de educação esportiva e atividades de lazer visando a complementaridade da educação escolar e familiar. 5. Acompanhar o trabalho individual do atleta e das pessoas envolvidas como esporte e lazer, harmonizando todos os esforços a fim de aumentar a integração com a família e de consequências com a comunidade, para reduzir os atritos comportamentais inerentes e naturais entre os membros comunitários. 6. Interagir com a comunidade através de reuniões com a participação de sua liderança. Questão de ordem, José Henrique. Presidente, por favor, conferir o quórum.
presença dos vereadores. Sessão suspensa por falta de quórum. Peço secretário com leitura. Parágrafo único. O cadastro esportista está condicionado ao prévio registro no Conselho Regional de Esporte. Capítulo 5. Do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Artigo 2º, 12º. Fica criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Rio Verde, Goiás, órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo, consultivo, propositivo e fiscalizador em questões relacionadas à política municipal de desporto e lazer, cabendo-lhe, no âmbito da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, institucionalizar a realização entre a administração pública e os setores da sociedade civil ligados à área esportiva. Artigo 12º. O Conselho Municipal de Desporto e Lazer compete: 1. Normatizar o Sistema Municipal de Desporto e Lazer. 2. Representar a sociedade civil perante o Poder Público Municipal em assuntos itinentes à área de desporto e lazer. 3. Colaborar com a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer na elaboração de projetos, programas e planos que viabilizem o cumprimento de política municipal de desporto e lazer. 4. Identificar tendências e prática de desporto e lazer, objetivando sua incorporação à política municipal para a área. 5. Acompanhar a execução das diretrizes e metas da política municipal de desporto e lazer. 6. Oferecer subsídio para aperfeiçoamento da legislação relativa às atividades de desporto e lazer. 8. 7. Fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer e órgão público e entidade que promova a atividade esportiva de lazer no âmbito municipal, estadual e federal. 8. Apoiar e incentivar as iniciativas relacionadas com a promoção e prática do esporte formal e não formal, da expressão corporal e de atividade física e esportiva, visando a preservação da saúde física e mental do cidadão. 9. Colaborar no que estiver ao seu alcance com os diversos segmentos sociais e que se dedicam às atividades correlatas na área do esporte e lazer. 10. Propor e acompanhar a realização de seminários, cursos e congressos sobre assuntos relativos ao esporte em geral, divulgando amplamente suas conclusões à população e aos usuários dos serviços abordados. 11º. Elaborar, aprovar e modificar seus regimentos internos. 12º. Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Desporto e Lazer. 13º. Estabelecer critérios mínimos para funcionamento dos espaços públicos de esporte e lazer. 14º. Exercer demais atribuições que lhe forem delegadas. Parágrafo 1º. Nenhum espaço público de esporte e lazer poderá ser liberado para uso sendo que tenha atendido todos os requisitos mínimos para funcionamento. Parágrafo 2º. O espaço privado de desporto e lazer ficam também condicionado ao cumprimento dos critérios mínimos para funcionamento para fins de obtenção de quaisquer benefícios do poder público municipal. Artigo 13º. O Conselho Municipal de Desporto e Lazer será composto por 9 conselheiros titulares assim representados. 1. Por três representantes da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, sendo obrigatoriamente 2 pertencentes à Diretoria de Esporte. 2. Por 1 representante da Secretaria de Promoção Social. 3. Por 1 representante da Superintendência de Juventude. 4. Por 1 representante dos clubes esportivos da comunidade escolhido pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer, dentro os indicados em lista pelo conjunto de clubes da comunidade localizado no território do município de Rio Verde, Goiás, totalizando até o máximo de 3 indicações por instituições. 5. Por 3 professores de educação física ligados ao esporte e educação escolhido por seus pares. Parágrafo 1º. Cada membro titular contará com um suplente que o substituirá em seus impedimentos. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, renovável apenas uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. O presidente do colegiado será eleito dentre os membros titulares. Parágrafo 4º. As funções dos membros do conselho: A. Não serão remuneradas. B. Serão consideradas atividade de relevante interesse público. Parágrafo 5º.
Poderá o mandato do membro do Conselho que não comparecer injustificadamente a duas reuniões consecutivas ou 3 alteradas no ano. Parágrafo 6º. No caso de impedimento temporário ou definitivo, o membro do Conselho Presidente convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 4º. 7º. A designação dos membros titulares do suplente do Conselho será formalizada por decreto do prefeito, conforme relações de nomes apresentados pelo secretário municipal de Educação, Desporto e Lazer. Parágrafo 8º. Fica impedido de integrar como membro do Conselho Municipal de Desporto e Lazer titular da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Artigo 14º. O registro no cadastro esportivo e lazer do município é pré-requisito para reconhecimento de qualquer das vagas de conselheiro previsto nos incisos 14, 4 e 5 do artigo 13. Artigo 15º. O Conselho Municipal de Desporto e Lazer contará na sua Secretaria de Apoio, a qual será responsável pela execução das atividades administrativas, composta por servidores municipais indicados pelo presidente do colegiado, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Artigo 16º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 2 meses ou extraordinariamente quando convocado pelo prefeito, pelo secretário municipal de Educação, Desporto e Lazer e pela maioria simples de seus membros. Parágrafo único. O quórum para aprovação de quaisquer matérias é a maioria simples, salvo aprovação do regimento interno, e quando de possível destituição de qualquer de seus membros, que dependerá da maioria absoluta. Artigo 17º. O Conselho aprovará por meio da maioria absoluta de seus membros até a segunda reunião ordinária realizar após a publicação desta lei, seu regimento interno, disciplinando o funcionamento do colegiado e a condução das reuniões, observados os princípios da modicidade, das formas e das amplas participações democráticas de seus membros. Capítulo 6º. Do Fundo Municipal de Desporto e Lazer. Artigo 18º. Fica instituído o Fundo Municipal de Desporto e Lazer, instrumento de capacitação e financiamento das políticas públicas municipais de desporto e lazer de natureza contábil especial. Artigo 19º. O Fundo Municipal de Desporto e Lazer tem por finalidade: 1. Apoiar o segmento de desporto e lazer com base no pluralismo, na diversidade, nas vocações e no potencial de cada comunidade, preferencialmente os segmentos esportivos de lazer, de natureza social e de fortalecimento das entidades locais. Estimular o desenvolvimento do esporte e lazer no município nas áreas urbana e rural, de maneira equilibrada, considerando as características de cada comunidade, as diretrizes e a prioridade do plano municipal de desporto e lazer. Financiar ações de manutenção, conservação, ampliação e recuperação de bens esportivos do município. Apoiar movimentos que buscam a formação de grupos de entidades ligados à área de desporto e lazer. Incentivar a captação de recursos para financiamento de ações de desporto e lazer. Artigo 20º. Constitui receitas do Fundo Municipal de Desporto e Lazer. Dotação orçamentária própria do município, contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações de setores público ou privado. Resultado de convênio, contratos ou acordos celebrados em instituições públicas ou privadas. Transferência ordinária e extraordinária do município proveniente do Estado ou da União na forma da lei. Recursos oriundos de repasses de loterias, de acordo com as leis referentes ao esporte. Outros recursos, créditos e renda adicionais ou extraordinárias, que por sua natureza possam ser destinadas ao fundo com rendimento, acréscimos, juros e correção monetária proveniente das aplicações de seus recursos. Os recursos do fundo são depositados em estabelecimento oficial em conta corrente em nome do Fundo Municipal de Desporto e Lazer. Parágrafo 2º. A cada final de exercício financeiro, os recursos repassados do fundo não utilizados são transferidos para a utilização dos exercícios financeiros de subsequente. Artigo 21. É vedada a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desporto e Lazer. 1. Construção de conservação de bens imóveis não referidos às atividades próprias do desporto e lazer. Projeto cujo produto final ou atividades sejam destinadas somente a interesses particulares. Parágrafo 1º. Para acesso a qualquer financiamento público com recursos do Fundo Municipal de Desporto e Lazer, os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, terão que
que está registrado no cadastro esportivo do desporto do município, de lazer do município. Parágrafo 2º. Os recursos do fundo que não estiverem vinculados à específica poderão ser aplicados no máximo 30% no esporte de rendimento. Artigo 22º. O Fundo Municipal de Desporto e Lazer será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Capítulo 7º. Dos Conselhos Gestores Setoriais de Desporto e Lazer. Artigo 23. Fica autorizada a criação do Conselho de Gestores Setoriais de Desporto e Lazer do município de Rio Verde com a forma da participação comunitária na gestão de espaços esportivos. Parágrafo 1. Todos os conselheiros serão registrados no cadastro esportivo do lazer do município. Artigo 24º. Os Conselhos Gestores Setoriais de Desporto e Lazer, resguardados aos princípios constitucionais e normas legais, diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, terão função deliberativa, executiva, consultivas e fiscalizadoras nas questões administrativas e financeiras. Parágrafo único. A autonomia financeira dos Conselhos Gestores Setoriais dependerá de delegação específica da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Seção 1. Da organização dos Conselhos Gestores Setoriais. Artigo 25. Os conselhos da organização do agrupamento de equipamentos públicos de esporte e lazer existem no bairro de Rio Verde ou de forma individualizada, dependendo das peculiaridades de cada região. Parágrafo 1º. O conselho terá como nome patrimônio do bairro que equipamento público, esporte e lazer estiver instalado na região do presente. Parágrafo 2º. Para possibilitar a organização administrativa, os bairros da cidade serão divididos em regiões de esporte e lazer. Parágrafo 3º. Os conselhos setoriais para a gestão de esporte para espaços desportivos públicos também poderão ser organizados nos distritos e na zona rural, obedecendo os mesmos critérios prescritos para os conselheiros setoriais da norma urbana que for pertinente. Artigo 26. O Conselho Gestor Setorial será composto representante das comunidades local, a qual serve de equipamento público de esporte e lazer, com o mínimo de 4 e com o máximo de 8 conselheiros, assegurada a proporcionalidade de 50% para a indicação da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, 50% para a indicação da própria comunidade. Parágrafo 1. Para participar do Conselho Gestor Setorial, os membros a serem indicados pela comunidade local estão condicionados à filiação à Associação de Moradores de Bairro. Parágrafo 2. A cada membro titular deverá ter suplente indicado de igual forma. Artigo 27. Integrará como membro nato do Conselho Gestor Setorial de Desporto e Lazer, presidente da Associação de Moradores de Bairro e que equipamentos públicos de esporte e lazer estiverem instalados. 1. Parágrafo 1º. O caso de equipamento público e esporte e lazer atende aos demais bairros, todos os presidentes de associações de moradores de bairros abrangentes terão assento no Conselho como membros natos de direitos e voz e voto, entretanto, não poderão participar da diretoria executiva. Parágrafo 2º. Para integrar o Conselho de Gestor Setorial, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro está condicionado ao registro do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do município. Artigo 28. São instâncias do Conselho de Gestor Setorial de Desporto e Lazer, conselheiro, pleno, diretoria executiva. Parágrafo 1º. O Conselho Pleno é constituído por todos os membros efetivos ou pelos membros natos. Parágrafo 2º. A diretoria executiva será composta por um presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Parágrafo 3º. Os membros da diretoria executiva serão eleitos por seus pares. Parágrafo 4º. O mandato dos conselheiros é de 2 anos, podendo haver uma redução sucessiva. Parágrafo 5º. O conselho terá natureza jurídica própria, cujo estatuto será levado no registro cartório de pessoas jurídicas. Seção 7. Das distribuições do Conselho Setorial. Artigo 34. São atribuições do Conselho Gestor Setorial, dentre outras, elaborar e aprovar o próprio estatuto, obedecidas as diretrizes aqui entidade editadas a ser referendada pelos secretários municipais de Educação, Desporto e Lazer. 2. Criar e garantir mecanismos da participação efetiva e democrática da comunidade na gestão dos equipamentos públicos sob a sua gestão. Gerir equipamentos públicos esportivos de lazer sob sua responsabilidade. Propor à Secretaria Municipal de Desporto e Lazer para a apreciação do calendário da atividade esportiva. Ser o elo de ligação da comunidade e sua jurisdição para fins de esporte e lazer e a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Parágrafo único. Módulos esportivos, ginásio de esporte e demais espaços que são de uso dos munícipes em geral não estarão sob a jurisdição dos Conselhos Gestores Setoriais. Seção 3. Da autonomia administrativa e financeira. Artigo 35. Observadas as normas da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, o Conselho Gestor Setorial, Desporto e Lazer será responsável pela gestão de equipamentos públicos e bens materiais colocados à sua disposição para
o atendimento da comunidade em controle do calendário das atividades esportivas de lazer. Artigo 36. A autonomia financeira dos conselhos gestores setoriais, objetivos, seu funcionamento normal e melhoria no padrão da qualidade a ser assegurada pela aplicação de recursos financeiros previstos no orçamento anual municipal, pela transferência periódica dos conselhos de recursos orçados, pela geração dos recursos no âmbito da respectivo conselho decorrente das doações da comunidade. Parágrafo único. A autonomia financeira de qualquer conselho de gestores setoriais será concedida por delegação expressa da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Artigo 37. Os recursos financeiros serão disponibilizados mediante empenho prévio, cuja movimentação efetivará em conta bancária específica em nome do Conselho de Gestor Setorial de Desporto e Lazer. Parágrafo único. O presidente tesoureiro do Conselho, sempre em conjunto, serão conselheiros responsáveis pela movimentação financeira na forma estabelecida. Artigo 38. Os recursos financeiros mediante o plano de aplicação elaborado pela diretoria executiva referendado pelo Conselho Pleno poderão ser utilizados em material expediente, material de limpeza, material desportivo, ajuda de custo, manutenção de pequenos preparos. Parágrafo 1º. As demais despesas serão realizadas pelo processo normal de aplicação. Parágrafo 2º. A ajuda de custo prevista no inciso 4 do caput destina-se a cobrir eventuais despesas na execução de eventos esportivos na forma a ser regulamentada. Artigo 39. O reparto de recursos financeiros será trimestral, tendo como parâmetro as necessidades individuais de cada equipamento esportivo e de lazer ao Conselho jurisdicionado. Parágrafo único. Caso o Conselho, após a aquisição do material básico, necessitar aplicar verbas disponíveis em gasto de outras naturezas, o presidente poderá solicitar a autorização à Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, desde que devidamente justificada. Artigo 40. A diretoria executiva do Conselho vai, via seu presidente, no prazo de 60 dias, contados da data do crédito da conta corrente, cada trimestre, prestará contas nos valores recebidos junto ao setor de controle interno da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. Parágrafo 1º. Na prestação das contas não só serão admitidos comprovantes de despesa em original emitidos em nome do Conselho Gestor Setorial, contendo quantidade de discriminação dos materiais e serviços rubricado pelo presidente e pelo tesoureiro, e tendo como emissão data igual ou posterior à data do empenho. Parágrafo 2º. A prestação de conta fica condicionada à validade prévia pelo Conselho Pleno para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 41. Em 31 de dezembro vence o prazo para a utilização dos recursos disponibilizados nos últimos trimestres do ano, devendo a prestação de contas ser realizada no 5º dia útil do exercício subsequente. Artigo 42. Sem prejuízo às responsabilidades penais, civis, administrativas cabíveis, o Conselho que prestar contas ou aplicar irregularmente os recursos terá a sua autonomia financeira revogada. Capítulo 8º. Disposições finais e transitórias. Artigo 43. Despesas com a implantação dos mecanismos de gestão democrática criados por esta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada se necessário. Artigo 44. No prazo de um ano, contar a vigência desta lei, a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer submeterá a aprovação do Plano Municipal de Desporto e Lazer. Artigo 45. No prazo de 90 dias, contada a vigência desta lei, a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer implantará o Conselho Municipal de Desporto e Lazer, Cadastro Municipal de Desporto e Lazer e fomentará a instalação do Conselho Gestores Setoriais. Artigo 46. Os recursos para o Fundo Municipal de Desporto e Lazer constarão do próximo orçamento municipal. Artigo 47. A Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer contará com um departamento específico para dar suporte ao Conselho Gestores Setoriais de Desporto e Lazer quanto à regularização funcional e prestação de conta. Artigo 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, notadamente na lei número 5.487 de 2008, Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde, professor Dr. Levi Reis França, secretário de Educação e Desporto e Lazer, Jerome Mesquita Mendonça, secretário de Comunicação e Articulação Política, Limir Martins Sobrinho, procurador-geral. Palavra franqueada, discussão do projeto de lei número 107. Peço a palavra. Com a palavra é do José Henrique, PMDB. Senhor presidente, pedi a palavra para fazer algumas observações. Projeto de lei de extrema importância para o município, de extrema importância para a sociedade, mas vem, na nossa ótica, exatamente mostrar
que a Secretaria de Esporte e Lazer não deveria ter sido unida à Secretaria de Educação. Tal forma isso está patente, que no artigo 8º, no artigo 11º, em vez de mencionar a Secretaria da Educação, Esporte e Lazer, só mencionam a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Mas o mais interessante, presidente, é que no artigo 13º, quando constitui o Conselho Municipal, será composto por 9 conselheiros titulares, o mais interessante é que 6 são do governo municipal. Então é um conselho que não vai ter problema, não. É um conselho que também não vai dar conselho, não. Porque os órgãos, aqueles que representam o Poder Executivo nos conselhos, são os que mais não comparecem, são aqueles que não dão quórum. Como dissemos ontem, na segunda-feira, na terça-feira, eu e o vereador Iranão fomos ao Concidade, não deu quórum. Por que não deu quórum? Se 50% de sociedade civil e 50% é órgão público. Porque os órgãos públicos também não compareceram. E porque falta, senhor presidente, demais pálido, exatamente a confiança, a confiabilidade na gestão pública. Agora, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer é interessante. 3 representantes da Secretaria Municipal de Educação, 1 representante da Promoção Social, 1 representante da Juventude. Já são 5. E 1 representante de clubes nomeados, indicado pelo seu secretário. Aí sobra 3 professores de Educação Física ligados ao esporte e educação, escolhido por seus pais. Vou votar a favor, senhor presidente, mas eu quero dizer que é mais um conselho que, lamentavelmente, nós veremos aí de pendurado nas prateleiras e sem aquela funcionalidade. Gostaria, senhor presidente, de, no começo do ano que vem, na sessão do ano que vem, poder me penitenciar de que o Conselho Municipal de Esporte e Lazer está funcionando. Porque os demais, não posso falar isso, com exceção do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Conselho da Agricultura, Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem funcionado com regularidade. Os outros, as informações que tem como Concidade, é que normalmente não dá quórum, e quando as reuniões acontecem, são apenas os funcionários da Prefeitura. Então, meu voto é favorável, mas quero deixar registrado essas menções. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do senhor franqueado. Não havendo, coloca em votação. Os concordar pelas condições. Contrário, manifesta seu conselho de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, eu ouvindo o vereador José Henrique dizer aqui de conselho, conselheiro, eu lembro quando eu chamava Vossa Excelência de conselheiro do prefeito. Como o tempo passa rápido, né, senhor presidente? Vossa Excelência, que era conselheiro do prefeito Paulo Cunha, naquela época líder dele, e hoje está tendo a felicidade dele estar apoiando um adversário de Vossa Excelência. E falar em conselheiro, cadê o conselheiro doutor Juraci que não veio hoje, senhor presidente? Vossa Excelência, alguém justificou a falta dele? Está pedindo voto para a presidência da Câmara. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, imprensa e público geral, e convoco para a próxima sessão, dia 16 de setembro, às 18 horas, na sala da sessão da Câmara Municipal. E declaro encerrado a presença.